Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vai chegando, vai ocupando seu espaço, seu lugar. Muito bom. Esse é o nosso ITK Comenta, para aqueles que chegam hoje pela primeira vez. O ITK Comenta é um quadro, né? Esse quadro aqui que nós temos semanalmente às terças-feiras, onde nós respondemos algumas perguntas, batemos um papo. Então, sejam bem-vindos. Coisa boa. Que bom encontrá-las, que bom encontrá-los. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, querida. Chegou a tempo? Boa noite, cheguei, não perco ITK Comenta por nada. Não posso perder isso. Tô chegando, né? Tô chegando. Tá bonita, tá arrumada. Sim, meu querido. Fui Foi bom? para um evento muito bom, muito gostoso. Mas deu 5 horas, eu falei, preciso ir que eu tenho ITK Comenta. Meus amigos Virou a ainda volta. Meus amigos falaram, você não pode um dia falhar. Eu falei, o ITK Comenta não, o ITK Comenta eu tenho que fazer. Muito bom estar aqui. Boa noite. Boa noite, menino. Estou pegando só as perguntas aqui. Pegue aí que nós estamos animados. O que fazer quando vem uma tristeza que não sei de onde? Primeira coisa que precisa ser feita é você identificar da onde vem essa tristeza, né? Porque sem você saber da onde ela vem, não tem muito que possa ser feito, né? A não ser, pelo que me parece, você já identifica que o que você sente é tristeza, porque muitas vezes tem pessoas que sentem algum desconforto, têm a sensação de algo estranho, mas não sabem nem nomear aquilo que estão sentindo. Então, o primeiro ponto é você já sabe o que você está sentindo. E aí, para a gente poder olhar de fato para essa tristeza, a gente vai precisar entender do que, né, eu sinto essa tristeza, da onde ela vem. Então, talvez o caminho é, primeiro, reconhecer de onde ela vem, mas algumas coisas que podem te ajudar é você começar a perceber, por exemplo, em qual momento eu fico triste. Se tem alguma situação que, quando essa situação acontece de forma repetida, é sempre uma situação assim que eu fico a tristeza. O que que me dispara essa tristeza? Porque o que vai precisar chegar para poder olhar para essa tristeza é justamente da onde ela vem, né? O que que faz você se sentir triste? É essa a pergunta que você precisa se fazer e que a gente vai precisar dessa resposta para poder olhar para essa tristeza. Outra pergunta que talvez possa te ajudar também é perceber quais são as consequências dessa tristeza na sua vida, né? Porque, veja, tristeza todos nós sentimos. A gente fala sobre isso com vocês com frequência. No Leader Training a gente aprofunda muito nisso. Quem já fez Leader Training aqui conosco sabe que nós falamos dos 4 sentimentos básicos. E lá a gente sempre tenta mostrar para vocês que a tristeza muitas vezes ela é categorizada ou rotulada pela maioria das pessoas como algo negativo. E aí as pessoas entram num lugar assim como se elas não pudessem sentir essa tristeza. Então, quando você compreende que a tristeza faz parte, esse é o grande trabalho que a gente faz no LT, as pessoas se permitirem sentir as emoções. Quando você se permite sentir essa tristeza, você diz, ok, é isso que eu estou sentindo. Às vezes não identifico de onde vem, o Rafa deu algumas dicas de como encontrar. Agora o ponto seguinte é, onde é que isso me atrapalha? O que é que isso faz comigo, né? Porque às vezes é uma situação onde a gente se entristece, ok? Isso muitas vezes nos leva para um lugar introspectivo, para um lugar de reflexão. A tristeza tem essa qualidade, né? De nos levar para um lugar que é mais introspectivo muitas vezes e dizer, cara, o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar? Agora, checar onde é que isso te limita, quais são as consequências dessa tristeza na sua vida,
para a gente checar se é algo que de fato precisa ser transformado e está te atrapalhando, ou se é mais um movimento de poder conviver com ela de uma forma melhor, poder se relacionar com a tristeza de um lugar melhor. Então, minha sugestão, além dessa que o Rafa deu de procurar de onde vem, é perceber quais são os impactos que isso tem na sua vida. Porque se a tristeza está te impedindo, por exemplo, de ir trabalhar, de encontrar as pessoas que você gosta, de fazer sua atividade física, de se alimentar bem, esses são pontos de atenção de algo que precisa ser cuidado. Além disso que os meninos falaram, hoje eu tive com uma pessoa, conversando com uma pessoa, a pergunta, o convite que eu te faço é o mesmo que eu fiz para ela. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Porque, veja, ela falava assim comigo, eu tô acometida por um desânimo, por uma falta de força, uma angústia, uma tristeza. Para eu ir para a academia, eu vou arrastada. Aí depois ela continuou, para eu fazer isso, eu vou, mas eu vou assim, eu tenho que fazer um esforço muito grande. E foi listando algumas coisas. Então eu perguntei, quantas vezes você tem ido à academia por semana? Não, eu tenho ido 4 vezes, 3, 4 vezes por semana eu vou. Ah, não, eu vou caminhar tantas vezes assim, assim. Ah, eu vou buscar fulano na escola, eu vou fazer isso. E aí eu falei, ok, então veja. Ela falou assim, eu vou ter que pegar um voo para ir para tal lugar, mas eu já estou pensando, ai, para que eu vou inventar de viajar de novo? Eu falei, mas você já comprou passagem? Já está tudo pronto, passagem tudo comprada, minha mala na minha cabeça já está pronta. Então, para onde você está olhando? Porque momentos tristes todos nós vamos ter. Momentos que estamos desanimados, poxa vida, ai, passar por isso tudo de novo, todos nós vamos ter. Mas aonde você está colocando o seu foco? Para onde você está olhando? Então, o que eu fiz foi só ajustar o foco dela, assim, ok, às vezes a tristeza me acomete, às vezes o desânimo, mas ainda assim eu arregaço as minhas manguinhas, coloco a minha roupinha e vou para a academia 3, 4 vezes por semana. Ah, eu tô sem, sabe, sem assim força, mas eu vou viajar, que eu marquei, eu vou encontrar com fulano, vou para o aniversário de não sei quem, vou fazer não sei o quê. Então, para onde você está olhando? Percebe que não basta você ajustar o foco, porque a vida tem momentos felizes e tem momentos tristes. A vida feliz de conto de fadas é só a vida da criança. Aqui nós não temos criança, aqui no ITK Comenta, não conheço ninguém que entra que tenha menos de 15, 16 anos. Então, a partir desse momento, a vida é de adulto, é vida de gente grande. Vida de gente grande tem momentos bons e momentos ruins, muitos momentos ruins e muitos momentos bons. O que resta é para onde você está olhando, onde você está colocando a sua energia e o seu foco. Reconheça a sua tristeza, reconheça que existe e que é normal. A vida não é uma página do Instagram onde tudo é lindo. A vida é o que ela é completamente normal. E todos nós temos nossos momentos bons e ruins, tristes e alegres. Nós levamos, seguimos a vida assim. Isso é vida de gente grande, isso é vida de adulto. Só volte o seu foco. Agora, se a sua tristeza é uma coisa que está te limitando muito, que está te tirando de rotinas importantes, que está te colocando dentro de um quarto por 3, 4 dias, isso já é uma outra história. Então você já tem que procurar uma ajuda profissional para a gente olhar para isso. Mas se não é só, é um isso, é um aquilo. Olha, minha querida, todos nós temos esses momentos bons e ruins. O que nos resta é seguir em frente, olhar para o que tem, olhar para o que é possível e seguir com o que é possível. Aí a tristeza dá o lugar para a nossa força. Muito bom. Minha nora acha minha irmã negativa e não gosta da presença dela. Com todo respeito, problema dela. Problema e direito dela, né? Todo mundo aqui tem direito de achar uma pessoa X ou Y e não gostar da presença dessa pessoa. Agora, se eu tenho essa posição, eu que escolho me relacionar ou não quando essa pessoa estiver presente, né? Eu entendo que talvez a sua pergunta, o que tem na verdade aí por trás, é que você fica muito triste com essa falta de
empatia uma com a outra, enfim, que óbvio que talvez traga prejuízos para toda a família. Porque o seu problema não é elas não gostarem uma da outra. O seu problema é que, na verdade, você fica numa saia justa de não conseguir com que todos convivam de uma forma harmônica, né? Então, assim, entender que, primeiro, cada membro da família tem direito, não vou com a cara de um, não gosto do outro, tá tudo certo. Esse é um problema de cada um deles. E que eles podem fazer essa escolha de, se eu não gosto, quando essa pessoa tá, eu não vou, prefiro não ir. Ok, né? Agora, o que que isso, na verdade, te incomoda é o que você precisa olhar, né? Porque o ponto não é elas não se gostarem. O ponto é a consequência que essa atitude delas respinga em você e em outros membros da família. É isso que, na verdade, está te pegando, né? E aí, realmente, o caminho é entender que não é um problema seu e é um direito delas não se darem bem, não se gostarem, entende? Exato. O que talvez falte para nós aqui nessa pergunta ou nessa fala é como é que isso te afeta, né? De que forma isso te toca, te incomoda ou te desconforta, né? Porque são movimentos que podem nos levar para vários lugares. Às vezes é um movimento de constantemente querer carregar o mundo nas costas e fazer as pessoas estarem bem o tempo todo mundo bem, eu tenho que manter a harmonia aqui da família, coisas que muitas vezes a gente não tem o controle. Às vezes isso mobiliza uma raiva muito grande em mim, às vezes mobiliza uma tristeza muito grande em mim, às vezes isso atrapalha a minha relação com a minha nora, por exemplo, porque tenho essa queixa, às vezes isso atrapalha a relação com a minha irmã, porque de fato ela tem um comportamento. Então é sempre importante perceber para nós, porque aqui você conta para nós uma parte da história, mas nos falta a parte mais importante, que é saber o que é que está pegando aí, uma vez que isso acontece. Muito bom. Sabe, sabe a hora que a gente vai conseguir a paz e a serenidade no nosso coração? Quando a gente for capaz de permitir que o outro seja exatamente como ele quer, como ele é. Quando nós abrirmos mãos das exigências, quando eu deixar de exigir que o outro pense como eu, quando eu deixar de exigir que o outro haja como eu, quando eu permitir que o outro seja exatamente quem ele é, do jeitinho que ele é, mesmo que isso seja completamente diferente do que eu julgo que é o ideal, que é o bom, que é o correto, que é o certo, então nós vamos ter paz e serenidade no nosso coração. Eu preciso aprender a permitir que o outro seja quem ele é. Então, como que a sua irmã é, como que a sua nora é, você precisa permitir que elas vivam o destino delas, que elas vivam as escolhas delas, que elas vivam dentro dos seus próprios parâmetros do que é bom para elas e do que é ruim para elas, do que elas querem e do que elas não querem. Isso vai te causar alguma dor. Por quê? Porque, de repente, você quer que aos domingos a família esteja toda juntinha, reunida, almoçando na mesa de domingo na sua casa. E elas não querem. E tudo bem, não tem como você mudar isso. Você vai ter que, olha, hoje vai ser a minha nora, amanhã vai ser a minha irmã. Mas as duas juntas, elas não querem, você não tem como, não está na sua mão, entende? Não tem como você obrigá-las. Você tem que vir para minha casa, vocês têm que se dar bem, vocês têm. Não, não tem. A gente precisa aprender a abrir mão das exigências. A gente exige o tempo inteiro que as pessoas sejam como a gente gostaria que elas fossem, que as pessoas se deem bem, que umas gostem das outras como eu gosto, que uma acredite e uma tenha a mesma fé que eu tenho, que o outro seja tão responsável quanto eu sou. O outro não é, e eu não sou eu que tenho que fazer que o outro, eu não tenho que fazer que o outro tenha minha fé, eu não tenho que fazer que o outro seja responsável como eu sou, eu não tenho que fazer que meu filho goste da minha sobrinha, não tenho que fazer isso. Isso é deles. O que eu tenho que trabalhar é em mim. O que que esse comportamento deles está afetando em mim? Está afetando que sou muito pirracenta, eu sou exigente, eu quero que eles sejam do jeito que eu quero. Isso não é possível. Então, quando a gente abrir mão dessas exigências e nós permitirmos que as pessoas sejam como elas são, nós vamos ter paz e serenidade. E aí é o que os meninos falaram. Então, talvez que o que esteja te incomodando é, na verdade, Carla, eu quero que no almoço de domingo a gente venha todos aqui para casa, a gente sente na mesa, todo mundo junto. Depois a gente vai assistir um cineminha, todo mundo junto, grudado e misturado. E pessoas não querem. E tá tudo bem.
Você fica hora com uma, hora com outra. Se você gosta das duas, você esteja um momento com uma e um momento com a outra. É o que é possível. E você pode se alegrar com o que é possível. Basta abrir mão das exigências. Ok? Só antes da próxima pergunta, respondendo a Beatriz, as perguntas você pode fazer, Beatriz, na minha página, na página da Carla, na página do ITK, toda terça-feira de manhã, a gente coloca a caixinha de perguntas, né? E aí você pode fazer as perguntas lá. Em algumas lives, mas assim, sinceramente, é quase nunca que a gente consegue, porque geralmente tem muitas perguntas nas caixinhas, a gente consegue responder algumas que vocês vão mandando aqui nos comentários durante a live. Mas a gente sempre dá prioridade para as perguntas que foram enviadas na caixinha, né? Aí eu fico com elas aqui nesse outro celular e vou lendo as perguntas todas daqui que vocês enviaram, tá bom? Rafael, deixa eu só fazer um complemento. Eu não sei se você que fez essa última pergunta, eu não sei se você já participou com a gente do Líder Training ou não. Mas de coração, se você não participou e é possível para você, participe. Participe, porque lá é um processo de imersão. São 3 dias que nós ficamos todos juntos num hotel. Nesses 3 dias, nesse processo, a gente trabalha muito profundamente o que nós temos em nós, o que nós podemos fazer com isso que nós temos, quais são os nossos sentimentos e de que forma o mundo externo reflete nos meus sentimentos e causa transformações e determina os meus comportamentos. É um processo maravilhoso que pode te ajudar muito, né, nessa questão das exigências em relação à vida. Então, se você não participou do Líder Training ainda, se organiza. Tenta vir, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Tá? Falem um pouco sobre ciúme nos relacionamentos matrimonial. Minha visão em relação ao ciúmes, ela é muito, muito simples, né? Eu acho que o ciúmes faz parte. Rafael, não acredito que tem alguém que fala, não tenho ciúmes nenhum. Não acredito. Eu acho que é um nível de desapego muito alto, que eu não conheço ainda nenhum ser humano que realmente tenha atingido esse nível de desapego. A gente tem ciúmes, né? A gente tem esse sentimento de posse. Errado, porque o outro, óbvio, não é nosso, mas a gente tem esse zelo pelo relacionamento. E aí que eu trago a outra visão, que eu sinceramente acredito que um grau de ciúmes, óbvio, aceitável, tolerável, é saudável dentro de um relacionamento, né? Faz com que a gente cuide daquilo ali, mantenha, nutra aquele relacionamento. O ponto que eu sinto que a gente precisa ter um pouco mais de atenção e tomar cuidado é quando esse ciúmes começa a ser muito grande e a extrapolar alguns limites. E aí, na verdade, ele entra muito mais, na verdade, como um controle que eu quero ter sobre o outro ou sobre a vida do outro e não, de fato, um ciúmes saudável, que eu gosto de chamar. Mas essa é a forma que eu enxergo os ciúmes dentro de um relacionamento. E sempre que a gente olha para as emoções, é importante que a gente compreenda que as emoções elas não são uma coisa que elas foram tiradas do além. As emoções elas existem dentro de nós para algo. Todas as emoções elas cumprem dentro do nosso sistema uma função específica. Quando a gente para de brigar com as emoções, que é muito do que a gente ensina nas meditações, né? Eu procuro exercitar. Quando a gente para de brigar com as emoções e entende qual é a função delas na nossa vida e na nossa história, a nossa caminhada fica muito mais tranquila. Quando a gente pode perceber, por exemplo, que por trás do ciúme está o sentimento do medo. Por trás do ciúme tem o medo. Medo do quê? Medo de perder o outro. Qual a função do ciúme? Excelente pergunta, Helena. Medo de perder. Medo de não ser suficiente, medo de não dar conta, medo de não atender às expectativas, medo de vivenciar uma história que eu já vivenciei lá atrás muitas vezes, que pode ser um abandono, uma traição, e por isso que um trabalho muito rico no Leader Training, que é olhar para a criança ferida e olhar para esses processos de forma mais intensa, que é o que a gente faz lá, são processos tão importantes. Então, o ciúme tem essa função. Mobiliza o medo que está por trás e, numa dose adequada, como disse o Rafa, o medo
nos leva a refletir sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, né? Sobre a forma como a gente age. Por que é importante nas nossas relações, por exemplo, que a gente tenha um pouco de medo de perder o outro? Porque aí a gente olha para o nosso comportamento. Se eu tenho zero medo de perder o outro, significa que eu posso tratar o outro de qualquer jeito, que eu posso agir de qualquer maneira, porque o outro está aqui e não vai sair nunca. E aí, quantas pessoas se desconectam em função desse movimento? Então, o medo que existe por trás do ciúme, que é o medo de perder, o medo de vivenciar esse tipo de experiência, faz com que a gente reflita sobre o nosso comportamento e nos conectemos ainda mais na relação. Qual é o problema? É quando isso está atuando num espectro que é disfuncional. É o ciúme que é doentio, que é em excesso, que leva para conflitos, para brigas, para um movimento onde muitas vezes a gente tenta sufocar a individualidade do outro. O outro não pode fazer as coisas que ele gosta, que ele quer, porque eu não deixo, porque eu não quero, porque isso aqui é meu. Isso colapsa e destrói as relações. Então é sempre importante reconhecer qual a função do sentimento na nossa vida, em que espectro isso está atuando. Se está muito forte, se está muito ciúme, se isso está trazendo consequências negativas na sua relação, olhe para o seu medo. Medo de perder, medo do abandono, medo da traição, os seus movimentos, né, de posse, de muitas vezes achar que aquilo é seu, que você tem controle sobre todas as coisas, né? O medo está muito ligado ao controle também. Então, começa a fazer esse exercício interno de perceber onde é que isso está batendo aqui mais uma vez e se reflete no ciúme, numa relação matrimonial, por exemplo. Atrás do ciúme existe uma sensação de insuficiência. Existe uma sensação de eu tenho insuficiência, eu não sou insuficiente, alguém é melhor do que eu, alguém é mais interessante do que eu, alguém é mais capaz do que eu, alguém é mais atraente do que eu. Eu sinto que, além disso tudo que os meninos falaram, existem fases, né? Eu, por exemplo, hoje eu estou com 56 anos. O ciúme que eu sinto hoje é um ciúme completamente diferente. Eu estou falando especificamente aqui, você falou sobre ciúmes no relacionamento matrimonial, então estou falando de casamento, né? O ciúme que eu sinto hoje com 56 anos é algo completamente diferente do ciúme que eu sentia quando eu casei com 24. Diferente do ciúme que eu sentia quando eu tinha meus 32, 35 anos. Diferente dos ciúmes que eu sentia quando eu tinha meus 45 anos. Porque você vai, com o tempo, você vai criando um, uma força interna dentro de você, você vai se fortificando, sabendo quem você é. Você vai tomando o seu lugar nessa relação, você vai assumindo o seu lugar nessa relação, você vai assumindo a construção do que está sendo feito, né? No meu caso, por exemplo, esse ano eu vou fazer, acho que 31, não sei se 31, 32 anos de casado, algo por aí, acima de 30. É completamente diferente de quando eu estava fazendo 1 ano de casada, 3 anos, 5 anos, né? É uma construção diferente. Parece que o que foi construído, o que foi vivido até então, é muito grande para hoje qualquer coisinha me descompensar, entende? Mas quando a gente está no começo dessa construção, quando a gente está começando a construir isso, nós ainda não temos todo esse alicerce que hoje, com 30 anos, mais de 30 anos de casado, foi construído. Então, qualquer marolinha que vem, é como se eu ficasse assim, meu Deus, será que essa marolinha vai causar uma erosão aqui na minha base? Será que essa marolinha vai descompensar a minha base? Porque ainda é uma construção. Então, neste momento, vale tudo isso que esses meninos falaram. Vale todo esse cuidado, todo esse, ok, vamos olhar para esses sentimentos, vamos olhar para o que tem atrás disso. Mas eu acho que a gente tem que ampliar um pouco a visão, porque uma coisa é um ciúme quando você tem 30 anos de idade, com 5 anos de casamento. Outra coisa é um ciúme quando você tem 60 anos de idade e 30 anos de casamento. Se neste ponto você ainda acredita que você não construiu uma base sólida o suficiente, o que foi vivido, o que foi construído não tem um peso e um valor tão grande na sua vida, você tem que olhar para o seu relacionamento. Porque atrás do ciúme está uma sensação de insuficiência, de não ser de não ter força.
Entende? Então, você teria que olhar para o que está acontecendo dentro de você, que ainda hoje, opa, fogos de artifício, é isso? Muitos fogos, muitos. O que que ainda hoje te faz ter esta sensação de não ser suficiente, essa sensação de incompletude, essa insegurança. E aí eu te convido mais uma vez, se você está nessa situação hoje, não sei qual é a sua idade, mas se você já tem todo um vivido, todo um construído, ainda sente-se assim, venha para o Leader Training. Venha para o Libertando para olhar o que que te pôs nesse lugar. Quais são as histórias da sua infância? Quais são os abandonos? Quais são os desamparos? Quais são as depreciações que você viveu? O que que você escutou na sua infância que faz você hoje uma mulher ou um homem adulto, capaz, responsável, forte, sentir-se menos, sentir-se insuficiente, ficar com medo? Entende? Você tem que olhar isso lá atrás, o que aconteceu, porque aí não é só um ciúme matrimonial, não. Com certeza, essa insegurança, esse medo, essa sensação de desamparo, de depreciação, está minando vários outros setores da sua vida, não só o seu casamento. Então, você precisa olhar para isso. Ok? Muito bom. Deu o nosso tempo. Muito bom encontrá-los, como sempre. Venham sempre. Nos vemos na próxima. Nos vemos Até. no próximo. Boa Um semana. beijo, pessoal. Beijo. Tchau.